Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumboídico. Ouvintes cordiais, saudações. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, uma produção da Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo e do Instituto de Comunicação Social, ICS. Na vossa companhia, Abdurrahman Ibrahim, na edição e apresentação, e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Atenção, estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para a escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e subscrever ao nosso canal. Amigo ouvinte, nesta edição vamos falar sobre as mudanças climáticas, onde as pessoas com pigmentação da pele, isso é, o albinismo, têm sofrido, pois eles não podem estar expostos ao sol. Vamos acompanhar a reportagem. Mais Inclusão. Falar com o Nelson Massif, um jovem com pigmentação da pele. Vamos falar um pouco em relação aos desafios, as consequências das mudanças climáticas, do aquecimento global para a pessoa com albinismo, sabendo que a pele deste grupo social é muito sensível ao sol. Nelson, qual tem sido o impacto das mudanças climáticas para a pessoa com albinismo? Sobre as mudanças climáticas, tem causado um impacto negativo, principalmente no tempo do verão, porque pessoas com albinismo, né, sofrem muito devido à intensidade do sol, não é? Então há necessidade da pessoa se proteger o máximo possível, cobrir o corpo das partes mais possíveis, né? Usar camisas de mangas compridas, usar chapéus de aba larga e aplicar protetor sempre que possível, não é? Porque o protetor é um produto indispensável, então há necessidade sempre de andar com o protetor e aplicar nas partes que o vestuário não consegue cobrir. Qual é o apelo que tu deixas para toda a sociedade, todas as pessoas com albinismo, em relação às mudanças climáticas, quando há o aquecimento intenso? Por exemplo, na província de Tete, é uma das províncias mais quentes do país. O apelo que eu deixo é que as pessoas com albinismo continuem a intensificar a proteção e principalmente olhar para as crianças que ainda não têm como se proteger devidamente, né? E apelar aos pais, aos parentes familiares que continuem a proteger, procurar meios necessários para proteger-se do sol, né? E proteger as crianças e também olhar para os idosos, né? Porque é uma camada que precisa de mais atenção da sociedade. Sim. Muito obrigado, Nelson.
falamos com o Nelson, onde falamos um pouco em relação às mudanças climáticas, o impacto para a pessoa com albinismo. Vamos falar com Francisco Henriques, que ele também é um jovem com pigmentação da pele. E que tem sido o impacto das mudanças climáticas para si? Sim. Na verdade, o nosso único inimigo seria o verão. Quando é época de verão, temos muitas limitações para sair. Mas lutamos contra isso, não tem como. Falamos com o Francisco Henrique. Muito obrigado, Francisco. Vamos tentar ouvir Eva da Conceição. Quais têm sido os maiores desafios da pessoa com pigmentação da pele? O maior desafio para começar é o cuidado com a pele, por causa do sol, porque o sol é o maior inimigo da pessoa com albinismo. Para não dizer a vista, a própria discriminação, essas pequenas coisas. Em relação à empregabilidade, como é que tem sido uma mulher com albinismo na sociedade? Tem sofrido discriminação? Como é que as pessoas olham para si? É complicado, porque muitas das vezes, por mais que a pessoa tenha os requisitos completos, por causa do seu tom de pele, acaba sendo rejeitada, colocada para trás, porque podem até inventar uma história que não vais conseguir, o nosso trabalho é meio complicado para a sua pele, enquanto é uma forma de colocarem para trás discriminação neste caso. Exato. E qual tem sido o impacto das mudanças climáticas no aquecimento global, referendo que o vosso maior inimigo é o sol, não é? É o maior inimigo. Como que tem sido contornar com esta situação? Muito complicado, principalmente quando é verão, porque sabemos que aquece muito, às vezes tem aquele calor de 40, 45. É muito complicado, temos de ter o protetor solar, chapéu, roupas de mangas compridas. Por vezes há outras pessoas com albinismo que não conseguem ter no mínimo o chapéu e o próprio protetor solar. Por isso fica muito complicado. Quando é exposto ao sol, prejudica a pele, o que acontece? Degrada a pele, contraímos feridas. E quando são demoradas ao tratar, elas desenvolvem o câncer. O câncer? Sim, que muitas das vezes torna a ser fatal, porque aqui no nosso país é meio complicado quando já se trata de um pele meio um pouquinho avançado. E nas crianças, tens filhos? Tenho. Não são albinos? É só um mais novo. E como é que têm sido os cuidados desta criança? São mesmo os cuidados que a mãe tem ou não por isso? Tem a diferenciação? Ele é uma pessoa com uma pele negra, né? Então, os cremes normais que qualquer um aplica, porque ele não tem problemas de pele. É só uma pessoa muito simples. É só aplicar um creme que qualquer pessoa aplica. Já comigo é diferente. Posso até ter um creme para aplicar, mas na verdade é necessariamente o protetor solar. Certo? Alguma mensagem quer deixar para toda a sociedade moçambicana, que sabemos que há alguns anos atrás ser albino era muito perigoso, era sequestrado e de algumas vezes eram mortos. Tem alguma mensagem mesmo para terminar nossa conversa? A mensagem que eu tenho é que, primeiro, nós, pessoas com albinismo, nos amemos do jeito que nós somos, para que a própria sociedade olhe para nós como pessoas e que parem com o sequestro de pessoas com albinismo, porque eu não sou motivo de riqueza para ninguém, porque se fosse alguma coisa que tem a ver com riqueza, eu acho que a minha família estaria rico já há muito tempo, ou eu mesma, eu já estaria rico, mas como não sou riqueza para ninguém, estou aqui, então peço que parem com a discriminação, o sequestro, as mortes, o obscurantismo em geral, porque somos pessoas diferentes, somos todos iguais. Vamos falar com a Chantel Kumbane, 20 anos de idade, sim, assim que é. Ela também é uma jovem com albinismo. Vamos conversar um pouco como tem sido o dia a dia dela e, portanto, Chantel, diga-me uma coisa. Já ouviste falar de mudanças climáticas? Já. Qual é o impacto de mudanças climáticas com a sua pele, já que é muito sensível ao sol? E sabemos que o aquecimento global é resultado das mudanças climáticas, não é? Sim. O sol é mesmo nocivo para nós, como albinos. Muitas das vezes tem sido a causa de sermos feridas. Problemas, mesmo na saúde ocular também, tem um impacto negativo, porque quanto mais forte for o sol, também a nossa saúde ocular fica afetada. É difícil ver. Então, as mudanças climáticas têm sido mesmo um dos principais desafios das pessoas com albinismo. Como é que tem contornado
com esta situação quando chega o verão, para tu conseguir sair, fazer atividades do dia a dia? Como que tem sido contornar esta situação? Primeiro tem que recorrer ao uso de chapéus, de protetores e tentar sair em horas que o sol não está no seu pico, ou seja, antes das 8, 9 e depois das 16 horas. Evitar estar sempre a andar durante o dia não é positivo, porque por mais que a gente se proteja, o sol sempre de algum modo, se nós ficarmos muito expostos, pode acabar por nos atingir. Qual é o conselho que tu deixas para a sociedade moçambicana neste dia de reflexão, de conscientização à pessoa com pigmentação da pele? Primeiro que se informem sobre condições como o albinismo. As pessoas têm o hábito de quando vem algo diferente, uma pessoa diferente, só correm para especulações que existem sobre o motivo daquela pessoa ser assim. Mas se as pessoas procurarem mais informações sobre o albinismo, por exemplo, e todos os tipos de deficiência, com certeza vão conseguir lidar melhor com essas pessoas. Vamos falar agora com a Sasha Matim, que é também uma jovem com albinismo. Falar um pouco em relação à situação de impacto das mudanças climáticas deste grupo social. Sasha, o sol é o inimigo da pessoa albina. Sim. E isso é o reflexo do aquecimento global sobre as mudanças climáticas. Como é que tem sido a sua proteção do dia a dia? Como é que tem feito? A minha proteção do dia a dia é sair de casa quando estou protegida do sol, porque nós não podemos nos expor muito ao sol, mesmo não, o sol não pegar mesmo, mas nós não podemos nos expor ao sol, temos que sair de casa protegidos com chapéu ou blusão ou com algo para nos taparmos do sol. Sasha, mesmo para terminar, tens alguma mensagem para a sociedade moçambicana, a pessoa com albinismo? Avisar a todos que ser albino é muito bom, sim, porque quando saímos de casa, quando nos perguntam como é que os nossos pais fizeram para nos ter. Nossos pais não fizeram nada, foi a sorte deles para nos ter. E a cor da sua pele não te faz você de ser uma qualquer, é uma cidadã que merece os seus direitos, certo? Sim, apesar de que nós sofremos muitos bullying, mas nós não temos nada a ver com o que as pessoas falam. Uma vez nos encontrarem na rua, dizer que nós somos indianos, somos albinos, eles são negros. Quando isso não tem nada a ver, a aparência não tem nada a ver conosco. Vamos tentar ouvir um jovem, por favor, vamos tentar ouvir se podemos tirar uma palavrinha aqui com outro jovem. Jordão, o impacto das mudanças climáticas, a pessoa com albinismo tem sentido na pele, visto que o sol é o inimigo deste grupo social. Como é que tem sido a sua proteção do dia a dia? Eu costumo fazer banho depois, aplico mangas curtas e depois coloco a protetor solar para que cada 30 minutos me controle. Posso andar no local onde há sol, mas além disso, o meu corpo sempre fica mal. O grande desafio é a pessoa com albinismo saber se cuidar, cumprir as ordens hospitalares. Quando às vezes fizemos tratamento no hospital, sempre os médicos costumam nos dar uma informação para podermos proteger nós. Sempre ficamos nas sombras e se cuidar. Por exemplo, por mim, que estou a falar, até hoje, desde que me nasceram, ainda não comi peixe. Já por essa razão, os meus pais me nasceram, me declararam essa lei. Até hoje nunca fiz. Já por essa razão que estou muito bem. Jordão, muito obrigado por ter nos concedido a entrevista. Vamos tentar ouvir os outros entretendimentos nesta data tão especial em relação à consciencialização da pigmentação da pele. Vamos ouvir uma mãe, uma jovem, está aqui. Vamos conversar um pouco, não é? Sobre esta data tão especial. Seu nome completo? Lagrina Artur Chirinza. Esta data é tão especial. É um dia de reflexão da consciencialização da pessoa com albinismo.
O que tem a dizer nesta data? Eu só tenho a agradecer aos parceiros que tornaram possível esse evento. Esta data é uma data que reflete sobre os cuidados que temos que ter com a pele para evitar o cancro de pele, nesse caso. É uma dessas datas que sempre batemos na tecla de consciencialização. Sim, mesmo para terminar, alguma mensagem querer deixar? A mensagem que eu tenho a deixar é que todos os irmãos com albinismo que se cuidem, o cancro da pele é uma realidade. Muito bem, falamos com Lacrina, que fala que a situação da pessoa albina no país é a situação que compromete, aliás, é um grande desafio. Vamos ouvir Milton Mungovo, que ele é presidente da Associação Amor à Vida. O aquecimento global, de certa forma, tem prejudicado esse grupo social, que isso resulta das mudanças climáticas. De que forma pode ser sensibilizado? Voltando na questão dos óculos, voltando na questão da própria pomada, as pessoas com albinismo sentem na pele a questão das mudanças climáticas. Sim, sentimos na pele todos os dias, não é? Até porque a questão das mudanças climáticas, do aumento das temperaturas, foi uma das coisas que levou com que, por exemplo, a OMS em 2025 introduzisse o protetor solar na lista de medicamentos essenciais. Porque eles reconheceram e compreenderam que existem pessoas cuja sua condição precisa do protetor solar para poder se proteger dos raios ultravioletas. E as pessoas com albinismo fazem parte deste grupo de pessoas. E nós sentimos isto na pele todos os dias, porque primeiro o protetor solar aqui no nosso país é extremamente caro, ele não está disponível no Serviço Nacional de Saúde Pública e também existem muitas barreiras para importar o protetor solar, para que ele realmente possa chegar ao nosso país a um custo reduzido e que permita criar possibilidade para que pessoas com albinismo até de baixa renda possam adquirir o protetor solar e possam proteger a sua pele. Naturalmente que o protetor solar não é a única forma de proteção, existem outras formas, contudo, não é? Esta é daquela forma que o que acontece, por exemplo, o protetor solar ele é classificado como um cosmético, quando devia ser classificado como um medicamento, porque é essencial para as pessoas com albinismo, é uma questão de vida mesmo, não é um capricho, não é simplesmente porque as pessoas querem ficar mais bonitas, mas é porque elas precisam se proteger para garantir o direito à saúde que elas têm. Exato. Milton, outra questão está ligada mesmo à questão de mudanças climáticas. Aliás, o regulamento já foi aprovado em relação ao decreto de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Acha de que forma que este regulamento pode vir a ajudar no dia a dia da pessoa com deficiência? Bom, ele ajuda, primeiro até porque o regulamento já era algo que estava na espera já há bastante tempo, porque tivemos a lei em 2024, mas ela não estava regulamentada. E era importante porque o regulamento é que vai indicar como é que vão se aplicar todos aqueles direitos previstos na lei. E com essa aprovação é uma vitória, naturalmente, para nós, até porque foi aprovada num tempo que achamos que era razoável, poder ter levado mais tempo, mas felizmente levou menos tempo. E é importante porque ela é que vai operacionalizar o que é que a lei diz. Não é? E uma das coisas, por exemplo, um dos ganhos que nós temos em relação à lei, que o protetor solar, de acordo com a lei 10/2024, ele beneficia de isenção na sua importação. Naturalmente, depois temos uma série de burocracias, mas pelo menos já temos essa indicação de que, olha, é possível, não é? Quando se pretende importar produto solar, é possível começar com o importe e não precisa pagar nenhuma taxa aduaneira. Agora, o regulamento realmente é um ganho, como dizia, e que vai, naturalmente, ampliar aquilo que são os direitos das pessoas com deficiência. E também ele tem algumas coisas interessantes. Uma delas é que, por exemplo, tem que ver com a questão das acomodações razoáveis. Né? Ele já prevê lá que negar uma acomodação razoável é crime. Não é? E isso é um ganho muito grande, porque nós, há algum tempo atrás, não tínhamos essas condições legais, não é? Para pessoas com deficiência. Então, é um ganho muito grande quando nós temos uma lei que diz que, olha, temos um regulamento, uma lei que diz que, olha, se você negar a uma pessoa com deficiência uma acomodação razoável, então é discriminação, é crime, então é punível por lei. Então é um ganho muito grande. Exato. Mesmo para terminar, Milton, esta situação do regulamento, uma das coisas que prevê no regulamento, ou mesmo na própria lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, é virado mesmo às mudanças climáticas, onde que as pessoas com deficiência devem ser prioridade quando há ciclone, quando há enxurradas, sobretudo. E acha de que forma este artigo, esta lei, pode ser, na verdade, as pessoas com deficiência sentirem na pele? Diz que nada para nós sem nós. Quer dizer que os órgãos competentes devem ser informados a respeito desta lei para que, por exemplo, nesta mesma situação das mudanças climáticas, o NGT, Cruz Vermelha e outras entidades conhecem esta lei que, eventualmente, quando há sempre emergência,
deficiência, esses grupos sociais sejam mais atendidos? Realmente é um ganho. As pessoas, é importante que sejam informadas, sim, que as autoridades sejam informadas, mas mais do que isso, é importante que as próprias autoridades procurem se informar, porque a lei está lá, o regulamento está lá. Então, eles, como profissionais, como pessoas que trabalham numa determinada área, eles têm que, obviamente, buscar a lei e ver como é que a lei se enquadra naquilo que é o trabalho do seu dia a dia. Mas nós não ganhamos porque há algum tempo atrás, ou durante muito tempo, as pessoas com deficiência ficaram para trás no que diz respeito à assistência humanitária, no que diz respeito à questão até mesmo dos resgates, quando há enxurrada. Então, elas ficavam para trás. As pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, muitas das vezes a informação ou os avisos sobre os ciclones ou cheias não são acessíveis do ponto de vista de comunicação para pessoas com deficiência auditiva. Durante muito tempo, elas ficavam, era possível, elas ficavam acordando tremendos porque está cheio de água aqui, como é que eu vou sair daqui? Mas porque a comunicação não chegou até ela, não é? Mas com esta lei vai ser possível, por exemplo, garantir que haja informação acessível para todas as pessoas com deficiência, primeiro. Segundo, que durante a ocorrência destes eventos, elas sejam prioridade no momento do resgate, mas também que durante os reassentamentos, por exemplo, temporários, elas também sejam prioridade no sentido de garantir-se que nos reassentamentos haja condições adequadas e inclusivas para as pessoas com deficiência. Então, é preciso olharmos para isto, que realmente foi um ganho muito grande, até porque o nosso país está, nos últimos tempos, muito vulnerável à questão dos ciclones, das enxurradas, então é importante realmente que tenhamos estes direitos garantidos por lei. Vamos ouvir a vice-presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, o FAMOD, Ansha Dav. Em que precisa de bastante atenção, visto que temos perdido muitas pessoas por conta desta condição, por conta dos protetores solares. Bom, indo ao encontro da sua questão, FAMOD como fórum trabalha na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Este que é um fórum que agrega várias organizações que trabalham no âmbito da promoção dos direitos das pessoas com deficiências por diversidade de tipologias de deficiência. E esta data também não deixamos por detrás, porque também compõe uma das nossas maiores lutas, que é advocar pelos direitos das pessoas com albinismo. Então, levamos sempre na linha da frente como o maior passo em que temos que constituir um Moçambique inclusivo e um Moçambique que respeita a igualdade. Vamos ver o secretário do Estado do Trabalho, Gênero, Criança e Ação Social, Abdul Ismael, sobre a situação da pessoa albina no país. Várias preocupações. O que o governo tem feito visa consciencializar este grupo social a que os seus direitos sejam respeitados? Na verdade, nós temos que consciencializar a sociedade. A sociedade tem que entender que a pessoa com albinismo é uma pessoa normal, igual às outras. Tem mesma capacidade cognitiva, então o fator pele não pode ser razão de sua discriminação. Por isso mesmo existem leis que protegem esse grupo-alvo. Então vamos continuar a trabalhar por forma que se proteja essas crianças, para que não sejam vítimas de perseguição, para que não sejam procuradas, para que não sejam molestadas, para que não sejam mortas por causa da condição de ser albina. Exato. Uma das situações é mesmo o aquecimento global tem afetado diretamente esse grupo social. Isto resulta de mudanças climáticas. De que forma este contexto estamos a viver de mudanças climáticas versus o governo possa ajudar com que haja mais protetor, haja mais pomada, nos casos de forma gratuita a este grupo social? Já temos estado a trabalhar com o FAMOD sobre isso. Infelizmente, o protetor solar é tido nas importações como um cosmético. Então temos que continuar a trabalhar com a autoridade tributária por forma que consigamos que o protetor solar seja tido como um meio fundamental de compensação para pessoas com problema de pigmentação na sua pele, dizia, e poderem se beneficiar de custos mais reduzidos. Mas em relação aos nossos programas, vamos acomodar o protetor solar como um meio de compensação, a semelhança da cadeira de roda, do triciclo, da bengala branca e canadiana. Secretário de Estado, com a publicação do regulamento, acha de que forma pode vir a ajudar naquilo que são as atividades das pessoas com deficiência no país? Vai ajudar, vai regulamentar como é que as coisas devem funcionar. Estando regulamentado, já facilita mesmo a própria aquisição. Veja, por exemplo, que nos nossos meios de compensação anteriormente não estava previsto o protetor solar, mas hoje já temos como acomodar isso e passamos a atribuir gratuitamente aos nossos grupos-alvos com problemas de pigmentação na pele. Nós terminamos por aqui com promessa de que voltar numa próxima oportunidade.
Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99, e-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Nos momentos finais do seu programa Mais Inclusão, onde hoje falamos sobre as mudanças climáticas, o impacto para as pessoas com albinismo. Ficam as saudações de Abdurrahman Ibrahim na edição e a apresentação, e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, uma produção da Ibrahim Produções Limitada, com o apoio da TV Surdo e do Instituto de Comunicação Social ICS. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, de Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.